Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Juscelino Kubitschek foi deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Foi governador de Minas Gerais e presidente da República. Ao final do mandato de presidente da República, ele entendeu, ele percebeu que precisava se manter na política, ter algum mandato para então poder lançar sua candidatura novamente à presidência da República. A foto que trazemos hoje, então, é uma oportunidade em que Juscelino Kubitschek praticamente lança sua candidatura às eleições de 1965. Essa foto é de março de 64, em que Juscelino aparece ao lado de Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, com Celina Vargas do Amaral Peixoto e Hernani do Amaral Peixoto, presidente do PSD. Para comentar sobre essa foto e para comentar conosco sobre essa atuação de Juscelino Kubitschek ocupando a cadeira de senador pelo estado de Goiás, nós recebemos aqui o jornalista Genésio Araújo Júnior. Genésio é editor da agência Política Real, que leva a informação sobre política para mais de 156 rádios pelo Brasil e por diversos sites. Como vai, Genésio? Tudo bem? Tudo bem, Santana. É um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores, para a gente conversar sobre política e sobre o Brasil. Política real. Genésio, Juscelino Kubitschek, então, terminando o mandato, passa o mandato para Jânio Quadros, e Jânio Quadros renuncia, João Goulart se torna presidente da República, e Juscelino, então, imaginava poder voltar em 1965 ao Palácio do Planalto. Contextualiza isso para a gente, Genésio. O Juscelino é, sem dúvida, como todo mineiro, um agente público, um homem político, um homem que pensava a política 24 horas por dia e amava a política, né? Política com P maiúsculo, e trabalhou intensamente no sentido de retornar à presidência da República, porque ele imaginava que era necessário dar continuidade a um processo de desenvolvimento econômico que ele começou a cunhar no mandato dele de 1955, 56, né, até quando ele saiu em 60. Então ele achava que tinha um trabalho a dar continuidade, né? Pra você ter ideia, ele apoiou o golpe de 1964, né, porque ele viu que naquele momento o João Goulart não tinha mais condição, porque João Goulart talvez tenha cometido o seu maior erro, né, que foi quebrar a institucionalidade das Forças Armadas, né? A partir do momento que ele incentivou que categorias... Você sabe que uma regra das Forças Armadas é aquela sequência, né? Hierarquia, disciplina. Quando você quebra isso, você insulta totalmente um militar, né? E foi talvez o grande erro de João Goulart, e ele sabia que o caminho teria que ser da ruptura. Ele não imaginava que não fosse outro caminho da ruptura, e apoiou, né, o golpe de 64. Pensava ele que os militares iam permitir uma nova eleição em 65. Deu com os burros na água, né? Agora, curioso que ele vai se eleger pelo PSD de Goiás, porque ele já tinha mantido uma relação com a política goiana a partir do momento em que ele cria a capital de Brasília. Então ele teve toda uma relação muito positiva e próspera, né, com esses políticos do estado de Goiás. Em um arranjo com seu partido, o PSD, o senador Tassiano Gomes de Melo, que era o detentor dessa cadeira de Goiás, havia perdido o suplente em um acidente aéreo. Ele renunciou, forçando então uma nova eleição, o que permitiu que Juscelino Kubitschek fosse candidato. Ele foi eleito com 146 mil votos, mais ou menos 80% do colégio eleitoral do estado de Goiás, naquela eleição suplementar. Como senador, Juscelino deu apoio total à posse do substituto de Jânio Quadros, João Goulart, ainda que depois ele apoie a chegada do vice dele, né? Que foi vice dele entre 55 e 60. Justamente. Ainda que depois ele venha a romper com o próprio João Goulart. Defendeu o presidencialismo
quando a colocação da emenda de Tancredo Neves, que aceitaria a vinda de João Goulart, somente se houvesse um parlamentarismo, o Juscelino Kubitschek foi contrário a isso. Claro, porque ele queria voltar a ser presidente da República com todos os poderes. Né? Sem primeiro-ministro. Ele era muito resiliente, Santana. Eu acho que o povo brasileiro tem que entender um pouco essa característica. Todo mundo vê a característica de Juscelino como construtor de Brasília, o homem do desenvolvimento, o homem dos 50 anos em 5, que foi de fato fenomenal e muito importante. Mas você não imagina como ele foi resiliente. Para você ter ideia, ele só conseguiu ficar no cargo quando ele se elegeu, lá em 1955, porque o general Henrique Teixeira Lott impediu um golpe. Os militares não queriam a chamada aliança PTB-PSD. Né? Ele, PSD, e o PTB, o Jango. Então, olha só como o Brasil se repete, né? Um general impediu um golpe, ou seja, manteve a institucionalidade. Parece que a gente está vendo o dia de hoje, hein, Santana? Então você sabe que Henrique Duff Teixeira Lott pagou muito por isso. Pagou, sim. Porque ele chega em 64, então muito desprestigiado. Totalmente. Porque ele sempre se mostrava legalista, talvez até acusado de socialista. Por vezes, exatamente, né? Porque do próprio governo de Juscelino houve mais 2 tentativas de golpe, né? Jacarecanga e Arragaças, né? Então foram 2 momentos em que aqueles que foram derrotados por Henrique Teixeira Lott e dizem que o Marechal Castelo Branco, que foi o primeiro presidente no pós o golpe de 64, né, foi impedido de levar à frente, né, especialmente no golpe de Arragaças, a tentativa de instituir Juscelino. Então, ou seja, por isso que Henrique Teixeira Lott não teve prestígio com o Marechal Castelo Branco, porque ele impediu o Marechal Castelo Branco de ter sucesso naquele meio que contragolpe de 1959, de Arragaças. Posso dizer que o mandato do Juscelino, esse de senador, ele estava preocupado tão somente com as eleições de 65? O foco dele era 65, ponto final? Sim, ele precisava ter notoriedade, né? Ele precisava que nós, jornalistas, o entrevistassem na saída do Senado, ele precisava que as pessoas o entrevistassem também fora dali. Ele precisava estar na ordem do dia. Ele precisava estar aparecendo, né? Ele precisava aparecer, ele sabia muito bem que ele tinha que lidar muito, tinha que administrar a questão com os militares, né? Porque é bom a gente destacar que ele escapou de vários golpes, Santana, nossos telespectadores. Mas toda a vida depois que os caras eram presos, ele dava anistia para todos eles. Ou seja, ele tinha um coraçãozão meio grandão, né? Ele sabia que os caras queriam derrubar ele, mas ele dava anistia. E ele sempre foi um agregador, né? A verdade é essa. Juscelino foi sempre um político de entendimento. Sem né? dúvida. Sem dúvida. Há um livro de José Sarney em que ele comenta que Brasília faria bem a Juscelino também, porque ele fugiria daquela fervura que era a política na capital Rio de Janeiro, né? No Distrito Federal, Rio de Janeiro. Então, ele trazendo para Brasília, ele teria mais condições de sobreviver. Isso é um comentário que José Sarney faz em um livro de memórias que ele editou para a editora Senado. Porque era um espaço muito, digamos, contaminado, muito em ebulição o Rio de Janeiro. E que em Brasília ele teria mais calma para fazer política. E outra coisa, voltando para essa questão de Brasília. Protagonismo para regiões que não tinham protagonismo, que era o caso de Goiás, que era o resto do centro do Brasil, né? Ele permitiu que o centro do Brasil tivesse algum protagonismo, né? Então, Juscelino era um gênio da política, sem dúvida. Um outro detalhe, Genésio, é que a Revolução, a Revolução chega em 31 de março, né? Sim, o movimento cívico-militar se dá em 31 de março, terminando com o governo de João Goulart, e no dia 8 de abril, ele vai ter com Castelo Branco. Ele conversa com Castelo Branco e diz para Castelo Branco que votaria, que o PSD, então, juntaria forças com essa eleição indireta, que haveria a votação do nome de Castelo Branco à presidência da República naquele colégio eleitoral que era o Congresso de então, logo após o movimento de 31 de março. E ele vai ter, então, com Castelo Branco e diz, olha, nós vamos dar esse apoio ao seu nome, na expectativa, então, de que houvesse essa eleição em 1965, que não aconteceu. Sem dúvida. Logo em seguida, Costa e Silva
no AI-1 já pede, então, acaba com os partidos políticos. E pede também que o Juscelino seja afastado, alegando corrupção, alegando comprometimento com o comunismo, uma relação com o comunismo que levaria à eleição dele. Ele viveu desde do golpe, o contragolpe feito por Henrique Teixeira Lott, era toda a vida por conta disso, né? Porque eles diziam que ele era aliado aos comunistas, porque o PTB era considerado um partido de comunistas, né? Porque o Partido Comunista Brasileiro tinha sido retirado, né? Tinha sido excluído, e muita gente era afiliado ao PTB, né? Então o anticomunismo, que era a marca do militarismo brasileiro, né? Ele colocava essa peste em Juscelino. Mas, na verdade, Juscelino era, na verdade, um grande pluralista, né? Um democrata. Essa que é a grande marca de Juscelino. Olha, é impressionante, no momentos difíceis que a gente vive na política hoje, quando a gente vê o valor de certas pessoas, né? Porque são pessoas que têm uma grandeza democrática. Porque tem gente, viu, Santana, nossos caros telespectadores, que fala de democracia da boca para fora, só para os interesses dele, né? De um lado a lado hoje no Brasil. Não podemos esquecer que tem uns que se servem e outros são servidos. E, na verdade, Juscelino era de fato um democrata. Um homem que tinha uma visão muito clara de que o Brasil tinha que crescer com o desenvolvimento, um desenvolvimento que incluísse as diversas regiões do Brasil, e também com democracia. Faço uma correção, a cassação dele vai se dar em junho, né? A cassação de Juscelino vai se dar no dia 8 de junho. Esse detalhe ele se encontra com o Castelo em abril, esse compromisso. Então, em junho, começa aquela movimentação, efervescência, em que, quer dizer, um mês e meio depois, em que o ministro da Guerra, Costa e Silva, fala em caçá-lo. Ele vai ao Senado, faz um discurso brilhante, em que ele diz: se o ato de violência vier a consumar-se, não me verei privado do dever de denunciar o atentado que em minha pessoa e tal sofrerão as instituições livres do Brasil. E ele faz esse discurso, e no mesmo dia, então, 19 dias depois, ele é cassado. Ele é afastado e praticamente se encerra, então, a vida pública de Juscelino. Ele ainda tenta voltar, porque ele vê a eleição de Negrão de Lima, um apoiador dele lá no Rio de Janeiro, e ele imaginava então compor um grupo de resistência, mas não teve sucesso. Depois aconteceu o tal do acidente na Dutra, né? Se a gente fala em legado de Juscelino, a gente se remete obrigatoriamente ao governo dele como presidente da República. Sem dúvida. Brasília, principal, Sudene também, atendendo a bancada nordestina, então ele cria a Sudene durante o governo dele. Mas o que você ressaltaria como umas virtudes, como os pontos positivos desse governo, dessa figura política, melhor dizendo, Juscelino Kubitschek, que vai se encontrar a parcela mais importante nele, presidente da República? O que você ressaltaria, Genésio, como os elementos mais importantes dessa figura política? O que ele deixa de legado? Sem dúvida, a resiliência, o compromisso com a democracia e o compromisso com o desenvolvimento. Ele tinha uma visão muito clara de que o Brasil tinha que ser integrado, né? Até hoje, Santana, nós vivemos são 5 Brasis ao mesmo tempo, né? Eu costumo brincar dizendo que o Brasil nasceu na Bahia, o coração dele é em Minas Gerais, né? A alma dele fica no Rio de Janeiro e o motor dele fica em São Paulo, né? As outras regiões são importantes, né? O norte com a Amazônia, o sul com a sua capacidade, da sua riqueza toda, mas na perspectiva histórica definidora do nosso país é isso aí. Então ele tinha um entendimento, né, de que o coração do Brasil, Minas Gerais, que influenciava Goiás, o Mato Grosso do Sul ainda era meio que uma quimera, né? Mas o Goiás, especialmente as Gerais, né, que praticamente fazia parte das Gerais, era uma forma de integrar o país, né? E ele também fez muitas estradas, né? Ele talvez o grande erro dele foi, e ao mesmo tempo uma grande virtude dele nesse processo de integração nacional, eu acho que a marca dele é a democracia, o desenvolvimento e a integração nacional,
foi fincar pé na indústria, tão somente na indústria automobilística, né? Tudo bem, a indústria automobilística foi fundamental para a segunda fase da industrialização, a terceira fase da industrialização brasileira, que a primeira foi lá, depois da Convenção de Taubaté, né? Quando a agricultura começou a financiar a nossa indústria, até a crise de 29, depois com Getúlio, né? Quando ele, de fato, quando ele conseguiu meio que enganar os americanos, né? E trouxe para o Brasil lá a usina de Volta Redonda, né? Aquelas coisas todas, e que foi fundamental para o aço, né? Sem aço não tem industrialização. E a terceira fase da industrialização foi com Getúlio, com Juscelino. Então, mas ele insistiu na indústria automobilística e esqueceu do trem, né? Esqueceu do trem. Então, talvez... Nem tudo é perfeito, né, Santana? A gente andou conversando sobre isso com o professor Virgílio Cacheta Reis, um outro programa, e ele disse que existe ainda a possibilidade da gente recuperar esse atraso que ficou nessa questão do modal do transporte ferroviário. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Os governos, todos eles, houve uma paralisação no governo Bolsonaro, mas o governo Dilma, com todos os equívocos dele, deu um start lá na chamada... todos os presidentes construíram, desde Sarney, né, a Norte-Sul, foi fundamental. Aí agora já o presidente Lula, no seu primeiro mandato, pensou na Transnordestina, que é um projeto com o setor privado, e tem a FIOL, né, que é o Oeste-Leste, que cruza a Bahia, lá aqui do centro do Brasil, e vai até ali pertinho de Ilhéus, né, que também é outra coisa muito importante. Então, o Brasil pode, de fato, ter uma reviravolta a partir redirecionar o seu modal de transporte. Sem dúvida, sem dúvida. Estivemos aqui, então, analisando uma foto de Juscelino Kubitschek, uma foto de março de 1963, em que o senador pelo estado de Goiás praticamente lançava sua candidatura à presidência da República nas eleições que estavam marcadas para acontecer em 1965 e que não aconteceram. Juscelino Kubitschek, inclusive, no discurso que ele faz em 3 de junho no Senado, em que ele diz já prever a cassação dele, diz que essa foto, esse momento, então, esse lançamento de candidatura teria apressado a vontade do governo que chegava em afastá-lo totalmente da política nacional. Tem cabimento. Queremos agradecer a presença do jornalista Genésio Araújo Júnior, que nos acompanhou na leitura dessa foto, e agradecer a você que nos acompanhou no programa de hoje. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Genésio. Obrigado, Santana. Um grande abraço aos telespectadores nesse momento importante que a gente fala sobre a política profunda do Brasil. Muito obrigado.